Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Joia, Mariela, tudo bem? Seja bem-vinda. Dani? Oi, tudo bem, Bela? Tudo bem, e você? Joia.
Bela. Oi. Oi, Dani. Oi, Rebeca, Bela. tudo bem? Bela, a gente entrou com o mesmo link que era de uma participante. O nosso nome tá Sara Sara. Ixi, Maria. Tem que arrumar aí. Dani, você me manda o link, então? É só arrumar o seu nome, Bela. A foto só arrumar tá seu sua nome. mesmo. Ah, então tá bom. Só você ir lá em More e renomear. Tá vendo a tela, Bela? Tô vendo, Dani? Tá aparecendo alguma coisa na frente da tela? Não. Não? Tá só a arte, divulgação. Ok. Você já tá gravando? Não, não fui eu que comecei a gravar, não. Não fui eu, não. Você mesmo, Dani. Ele tá gravando automaticamente. Dá uma pausa aí que depois eu começo. Obrigado, Isabela. Você me deixa até emocionado falando assim, né? No começo da live. Meu nome é Rodrigo Américo, eu sou médico radiologista. Tenho aí já 15 anos de formado, é um pouco mais, na verdade. E no final de 2009, eu tive contato com a Dale Carnegie para fazer um treinamento, né? E desde então, eu vejo que muitas das coisas que eu aprendi lá, algumas coisas que eu consegui desenvolvendo depois, isso mudou grandemente a minha atitude, né? Frente aos desafios. Tudo bom? Tudo sim. Tudo bem. Pode continuar. Tá no mudo, Rodrigo. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Ah, desculpa. Bom, mas é isso, né? E desde então eu vejo que muita coisa mudou no sentido desse relacionamento, sobretudo esse relacionamento interpessoal. Mas eu estava até comentando antes do início da conversa que tem uma coisa muito engraçada. Em 2004, eu tive contato com um livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. E era o livro, estava numa edição aí anterior a essa. E o que acontece? Eu até tive... Eu fiquei muito encantado com aquilo que eu li no livro. Eu até escrevi uma carta para meus irmãos na época para poder... E era carta mesmo à mão. E falando do livro e mandando um exemplar do livro para eles que eles pudessem ler também. E, na verdade, eu comprei um novo, mandei o meu, que eu tinha rabiscado, colocado algumas coisas para que eles pudessem ter contato com aquilo. E eu via que, assim, a gente veio de um background de bastante luta, com bastante dificuldade. E nós somos 3 irmãos, os 3 são médicos. E naquela ocasião a gente via que o desejo que a gente tinha de
de progredir, e seria um desejo de ser grande, na verdade. A gente passava por cima de tudo, por cima de todo mundo, e isso era muito... a gente percebia isso, né? E o livro trouxe algumas coisas, eu vi que você poderia fazer as coisas e ainda assim conseguir influenciar bem as pessoas, ser benquisto, né, e tudo mais. Isso foi em 2004. Vou falar para vocês que não adiantou nada ter lido o livro. No início ali, por volta de 2006, 2007, quando eu estava iniciando a residência médica, a gente tinha muita dificuldade no serviço, na residência, uma série de coisas que precisavam ser melhoradas para que funcionasse de forma, e era dentro de uma instituição militar, e eu usava muito dessa questão da hierarquia e disciplina para fazer as coisas acontecerem. Mas eu percebia que muita gente, ainda mais por ser uma instituição mista, que existia funcionários civis e militares, eu percebia que muita gente ficava, inclusive, muito melindrada com as coisas que estavam sendo feitas e colocadas, porque fazia de qualquer jeito, né? Não como um líder, mas como um chefe. Tá? E assim foi. Rodrigo, até para você, desculpa até colocar aqui, deixa eu só, até para você poder continuar a tua história aí para o pessoal, eu só vou colocar aqui tem umas pessoas aqui perguntando para mim no chat. Pessoal, vocês vão entrar com o microfone no mudo, ok? E aí, assim que vocês entrarem, vocês mesmos, depois, quando a gente abrir o espaço aí para perguntas, a gente vai abrir o espaço para perguntas no final, tá? Para a gente poder trocar aí com o Rodrigo, tal, que é esse nosso convidado que tem muito a dar aqui, muitas informações da história, um pouco da história dele, que vocês vão ver que é muito bacana. Bom, para quem não me conhece, a Isabela se apresentou. Meu nome é Daniela Mamed, eu sou trainer da Dale Carnegie Brasília. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, eu estou vendo muita gente aqui bacana. Nós teremos aqui um bate-papo muito gostoso. Imaginem que nós estamos aqui sentados na nossa sala de casa, né, com amigos, porque a gente só leva para casa quem é amigo, e é isso que a Dale Carnegie faz. Vocês estão aqui como parceiros, como amigos, para a gente ouvir um pouquinho mais, relaxar nesse momento que a gente está vivendo, tá? E conhecer um pouquinho da jornada desse grande líder de sucesso, que é o Rodrigo Américo, do que ele vai trazer aí para a gente, tá? Um outro ponto aqui é que durante o nosso bate-papo aqui, a Isabela estará com vocês no chat, a Rebeca estará com vocês no chat, então a gente vai mandando ali perguntas, vocês podem ir colocando algumas coisas, porque o tempo todo nós estaremos com vocês, tá? Então, aqui no chat a gente vai interagir bastante. E aí que vocês já ouviram aí que o Rodrigo tem muitas histórias para contar, e como ele já falou, ele é médico e tal. Rodrigo, assim como você já começou, você falando do profissional, você como carreira, já coloca um pouquinho assim dentro desse seu olhar de médico, né, da medicina. Eu sei que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? O Rodrigo, ele empreendeu na medicina. Ele não se contentou, né, quando ele se formou, e ele fez tudo em cima do que ele acredita. Então, Rodrigo, complementando aí já o que você começou a colocar, continuando com essa sua história gostosa, coloca um pouquinho para a gente, como profissional, como médico e como empreendedor, no que você acredita hoje, como profissional, frente a esse empreendedorismo aí que você fez na medicina. Cortou o finalzinho da fala, Daniela, para mim. Então, vou repetir aqui, vou dar um... Então, o que você fez, assim, até como esse profissional empreendedor, né, olhando a medicina como oportunidade? Por quê, Rodrigo? Como profissional, como médico, no que você acredita fortemente? Bom, eu acredito fortemente que, primeiro, hoje, eu acredito que sozinho você não faz nada e que você consegue atingir seus objetivos se todo mundo que está com você, se a sua equipe, se as pessoas que te cercam evoluem com você, né? Nesse sentido, a gente preza muito, e daqui a pouco eu chego nessa parte da história, mas assim, a gente preza muito que todo mundo no grupo de trabalho esteja mais ou menos na mesma página, tá? Tanto na
tanto da parte técnica, médica especificamente, quanto da parte de relacionamento, quanto da parte de objetivos, quanto da parte administrativa, tanto no sentido de entendimento, quanto das atitudes. E é isso que a gente, né, de fato, a gente investe muito nisso, né, dentro do grupo médico. Opa, foi até bom você falar. Conta um pouquinho para as pessoas que estão aqui, com o que você começou? Qual foi a empresa, né, que você começou? Por quê? Né? Então, hoje já teve uma fusão, mas vamos começar lá de trás. Como você começou a montar a Ivoxel? Conta um pouquinho para a gente. E o que aconteceu? Eu estava ali mais ou menos em 2008 para 2009, terminando a residência médica. A gente começou a trabalhar para um grupo grande que trabalhava em vários hospitais de Brasília. E a gente eu sempre muito próximo da pessoa que é o Fabiano. Na verdade, ele hoje é o diretor estratégico do grupo médico, né? E a gente ajudava a coordenar um grupo de médicos, um grupo grande, chegou a ter 35 médicos simultaneamente. E a gente tinha muita dificuldade. A gente via o médico, ele meio que ele já é criado para durante toda a sua formação, ele tem um espírito autônomo, né? De ser um profissional liberal. Então, ele que cuida da carreira dele, ele não tem chefe, ele meio que faz o que quer. E a gente tem péssimos exemplos durante a formação. Infelizmente. Opa, como assim péssimos exemplos durante a formação? Agora vai ter que abrir. Conta pra gente, que péssimo exemplo foi esse? Bom, eu não sei hoje, né? Mas durante a minha formação, você tinha professores que eram absolutamente cruéis, né? Cruéis, arrogantes, ruins, às vezes, né? Com atitudes estranhas. Médicos cirurgiões que faziam verdadeiros escândalos dentro dos centros cirúrgicos. E você convive com aquilo e muitas vezes você acha que ser um médico bom, porque você acaba se espelhando naquele médico por você achar que ele é bom, você acredita que ser um médico bom é ser um médico daquele jeito, entendeu? Com uma empáfia, com uma forma de falar diferente do interlocutor, né? E cheio de razão, né? Então, assim, e você se depara com vários médicos que têm isso de background e você precisa organizar isso. Então, assim, de fato, num grupo de 35 médicos, parecia mais um bando, né? É um amontoado de gente que precisa de muita força para fazer ele se deslocar para um lado ou para o outro. Entendi. Rodrigo, e é muito interessante isso, porque eu vejo pela minha experiência na Dale Carnegie de receber pessoas nos treinamentos, que isso é uma característica de outras áreas de atuação também, né? Eu imagino que as formações mais técnicas devem ser assim. Eu tenho formação na área de humanos, então para mim é um pouco mais tranquilo enxergar esse outro lado. Mas eu acho que o pessoal da área de TI, por exemplo, a da medicina, da engenharia, eu acho que a gente já ouviu elas comentando que a formação acadêmica é uma formação muito técnica, muito dura, né? E que, infelizmente, né, na formação acadêmica não tem esse viés, esse olhar para o humano, para as pessoas. Então, a gente tem ouvido de outras pessoas de outras áreas também que não é exclusividade da medicina essa característica aí do lobo solitário, digamos, né? Sim, sim. Basicamente você sai da faculdade apenas com hard skill e zero de soft skill, né? Então, assim, é muito complicado. E a gente tinha um grupo muito grande, com muita dificuldade, e num determinado momento, eu e o Fabiano, a gente resolveu que a gente não ia mais ficar nesse grupo, não ia mais ajudar a liderar esse grupo, porque a gente não conseguia implementar as coisas que a gente estava começando a acreditar, né? O Fabiano é uma pessoa que me ajudou muito, ele realmente tem um lado humano e um lado de liderança que é nato dele, assim, claro que ele desenvolveu, mas tem gente que nasce assim, né? E de certa forma ele tinha muito disso e ele foi meu mentor durante muito tempo, né? E numa dessas ele falou assim, olha, tem um curso que eu acho que você tem que fazer. Aí eu fui para o curso, né? Isso no final de 2009, fui para o curso da Dale Carnegie. Vocês já tinham implantado a empresa? Não. Ainda não? A empresa vem depois. A empresa vem depois. Eu Opa. fiz o curso e ele começou a falar assim, tá vendo? Olha só como é que pode ser diferente. Você tá vendo como esse treinamento mexeu com você? Na verdade, a minha esposa foi agradecê-lo por ter
me colocado no treinamento. Então, assim, a gente já ouviu muito isso nos treinamentos, que a mãe, o pai, a esposa agradece, a namorada. Foi bem legal. E depois disso, eu fui para Uberlândia, tá? Eu acabei ficando 2 anos e meio, quase 3 em Uberlândia, e teve um determinado momento que surgiu a oportunidade de a gente assumir 2 hospitais em Brasília, porque a pessoa que tomava conta foi. E aí, naquela ocasião, eu e o Fabiano, eu falei também, os meus irmãos também são radiologistas, chamei meus irmãos, e a gente também chamou algumas pessoas que estavam nesse grupo, tá? São 2 outros irmãos, o Guilherme e a Lorena, e mais algumas pessoas que faziam ultrassonografia com a gente, o Paulo, o Jorge e o Renato. E a gente montou um grupo inicial. Logo veio a Lara. Então, assim, era um grupo pequeno de 12, 13 pessoas, e no qual a gente já começou de cara falando assim, olha, todo mundo vai fazer o treinamento, a gente também, para que desenvolva a cultura empreendedora dentro do grupo, a gente pedia para que todo mundo fizesse também o Empretec, que é um treinamento que a gente acha muito bacana, assim, as pessoas, porque pelo menos você começa a respeitar as características empreendedoras que cada um tem. E você começa a falar assim, ó, eu vou usar isso aqui desse ou isso aqui daquele outro, e talvez esse grupo aqui junto ele tá completinho. Então, assim, a gente usava Rodrigo, muito. você falou uma coisa muito importante. Quando vocês formaram, assim, o grupo, né? Vocês já começaram a colocar as pessoas para fazer uma formação. Só que quando você começou a formar a empresa, né? Eu tenho certeza que quando a gente sai da parte técnica, porque nós precisamos estudar, nós precisamos da parte técnica, nós precisamos das hard skills, a gente precisa disso. Só que a gente começa a ir para outros patamares, porque a gente precisa das pessoas. Independentemente se eu sou líder, se eu tenho um negócio, eu tenho pares, eu tenho gestores. Só que quando vocês começaram a interagir com essas pessoas, tem uma pergunta muito bacana que é: qual foi o maior desafio para vocês como líderes em relação a esse grupo que vocês estavam liderando? Vamos colocar o problema na mesa. Quais foram os maiores problemas que vocês tiveram, que vocês encontraram quando vocês começaram a liderar essas pessoas? O maior problema é que o líder, geralmente, ele tem uma visão clara, cristalina do que ele quer fazer. Ele sabe onde ele quer chegar. E, normalmente, ele tem uma dificuldade tremenda em replicar essa visão, em mostrar onde ele quer chegar, né? E essa comunicação, né, do que está na cabeça do líder para os liderados, ela geralmente é a coisa mais complicada, né? Assim, é o que a gente mais... Você me permite te pedir um exemplo seu como líder de qual foi a tua maior dificuldade e o que você fez para ir para o outro lado? Vamos lá. Quando você fala de maior, assim, né, é bem mais complicado. Mas, assim, eu tenho coisas mais recentes. Naquela ocasião, eu acho que já tá longe, assim, eu já não tenho mais... eu tenho isso como característica, sabe? Aquilo que dói muito, é muito complicado, geralmente eu deleto. Então... Esquece, apaga da memória. Olha aí. Então, assim, o Rodrigo, eu vou te falar, hein? Você foi esperto agora, estratégico. Mas é isso mesmo, gente, e é isso mesmo, né? É por isso que essa nossa conversa aqui é uma conversa de bate-papo de casa, né? O que é bacana você levar como exemplo, independentemente se foi lá ou agora, mas para você como líder, qual foi o maior desafio que você enfrentou e como você conseguiu sair desse desafio? Bom, o desafio de verdade que a gente enfrentou agora é recente, porque o que acontece? A gente estava com aquele grupo formado, pequeno, né, sob controle, né, já estávamos praticamente... assim, funcionava muito bem, era um time, uma coisa funcionando muito bem. E começamos a ter alguns insights de que as coisas poderiam se modificar, tá? Dentro da cidade. A gente trabalha para uma empresa muito grande, o nosso maior contratante,
ele responde por 80%, 85% do nosso faturamento, é a Redditor, né? Que é uma rede grande. E naquela ocasião ela não representava isso tudo, mas existia a possibilidade de a gente assumir mais um dos serviços deles, que era o serviço do Hospital Novo, que era o DevStar. E antes de que a gente achasse que isso fosse... A gente não ia ter mão, né, para tocar isso, a gente não tinha gente suficiente para fazer isso. E numa das conversas viraram para a gente e falaram assim, por que vocês e o grupo da Asa Sul não criam um grupo especial para compor este outro grupo? E nessa conversa desse grupo especial, e a gente não gosta dessa palavra especial, na verdade, não tem isso, nós resolvemos juntar os dois grupos. Então, nós promovemos uma fusão. Então, a gente pegou um grupo pequenininho de 12, 13 pessoas e fundimos com outro grupo pequenininho de 12, 13 pessoas para formar um grupo grande, que hoje já tem 30. Tá? Essa necessidade surgiu para vocês sobreviverem no mercado? Essa necessidade surgiu porque vocês estavam vendo uma mudança que poderia acontecer e vocês precisavam se antecipar? Ou essa necessidade surgiu simplesmente pela relação que vocês tinham de parceria e aí isso aconteceu naturalmente? Um pouco de tudo. Eu acho que quando a gente senta dentro da diretoria para poder analisar o que aconteceu, eu posso falar qual foi o meu drive, né? Meu drive foi o de proteção, né? Se você tem um grupo grande, se você é o único que presta serviço para aquele seu grande cliente, você tem um pouco mais de peso, né? E essa foi a primeira coisa que eu pensava. A outra é que qual é a melhor forma de a gente expandir o grupo dentro de um modus operandi para poder atender as necessidades de um contratante, de que não com pessoas que já conhecem o contratante. Então, assim, trazer... A gente achava que seria mais fácil. Na verdade, a gente fica muito no achar que é fácil, né? Não foi fácil. Não está sendo fácil, na verdade. Uhum. A gente está num processo que a gente tinha um time muito estruturado, o outro grupo também funcionava muito bem. E quando você traz os dois grupos, você tem duas culturas e que você precisa juntar aquilo ali e sair com uma cultura no final. Não dá para uma falar assim, olha, abandona tudo desse, abandona tudo daquele e fica só com essa. Não é simples assim. Você falou num ponto chave. Você uniu duas culturas, dois corpos funcionais. Sim. Que habilidades como líder é igual casamento. Quais foram as habilidades como líder que vocês precisaram para ajudar nessa cultura para essas pessoas e para não perder a qualidade que vocês tinham anteriormente? Assim, a gente até discutiu isso a gente fez um trabalho agora recente, né, nessa semana ainda. E algumas coisas a gente utilizou, né? Nós utilizamos muito o exemplo de algumas pessoas que estavam na liderança e essas pessoas são seguidas pelo exemplo que elas dão. Nós tentamos melhorar muito a comunicação. Então, assim, as coisas são mais fluidas, a comunicação. Num determinado momento, essa comunicação estava até exagerada e acaba que você usa muito grupo de WhatsApp, muitas coisas, né? E assim, tentamos mais do que nunca trazer mais pessoas para dentro da estratégia do grupo, né? Então a gente abriu para que mais pessoas participassem das reuniões de diretoria, a gente ampliou, né, a diretoria para que ela fosse maior e facilitasse essa comunicação. Nomeamos uma pessoa que a gente chama que é o nosso diretor de cultura, que é o Dr. Cláudio, que trabalha aí com a gente. Olha, diretor de cultura, eu ainda não tinha ouvido falar, que legal. A gente ele é o nosso diretor de cultura, é o guardião da cultura do grupo, para que ouça as pessoas, né? Para que ouça, para que faça escuta ativa de todo mundo o tempo todo, para que esses dilemas e esses problemas que vão aparecendo em função da fusão cheguem o mais rápido possível na diretoria, para que da forma mais rápida possível a gente possa tratar isso. E como é que vocês tratam isso, Rodrigo? De diferentes formas. Vamos entender que, assim, imagina que é um grupo em qual todo mundo é sócio,
né? Então, assim, são todos sócios. Então, todos estão em condições de igualdade na maioria das discussões, né? Existe uma estrutura de comando, mas é uma estrutura de comando que ela foi dada pelo grupo. Ela pode ser retirada, né? Ou, se o grupo não quer aquela estrutura de comando, vai ser outra, né? Não é uma democracia totalmente, mas também não é uma coisa top-down o tempo todo. E o grau hierárquico entre as pessoas, ele é mínimo, né? Então, assim, é muito complicado você simplesmente falar assim, ó, vai ser dessa forma, agora é assim, né? Então, assim, é sempre tudo muito discutido, é sempre tudo... a gente tenta muito fazer a construção de baixo para cima, envolver todo mundo na construção de qualquer nova estratégia, para que isso aconteça, porque senão não sai do papel. Ô, Rodrigo, e você estava comentando que um dos pontos que foi fundamental para esse momento da fusão das duas empresas pela qual o momento que vocês passaram, e eu me lembrei de uma das médicas que a gente recebeu nos nossos treinamentos do grupo. E foi muito legal, porque até no final do treinamento ela trouxe para a gente, escreveu isso, deixou esse depoimento, e disse assim, Isabela, no começo, eu confesso que eu não estava muito crente, não. Eu estava com um pouco de preconceito em relação a esse treinamento de soft skills, porque não era prioridade naquele momento. Minha prioridade era ser muito boa tecnicamente e entregar resultado, porque a empresa estava naquele momento de fusão, a gente precisava mostrar resultado para os hospitais. E aí ela falou que no segundo dia do treinamento da Dale Carnegie, ela falou, putz, caiu minha ficha. Por quê? Porque nesse dia ela começou a perceber, ela falou assim, eu consegui raciocinar e entender o quão importante é a comunicação para a produtividade. E aí você estava falando que alinhar a comunicação foi um dos pontos fundamentais, né? Ela até trouxe para a gente uma frase assim, que falava assim, que o mais importante é se fazer entender diante do grupo e diante de todos os stakeholders, porque às vezes, como você falou, vocês são sócios, mas vocês lidam também com a equipe técnica do hospital, com o médico que demanda os pedidos de radiologia do hospital, com a equipe de enfermagem. Então, ela falou assim, é muito mais importante eu me fazer entendida respeitosamente, respeitando a outra pessoa. E aí foi muito bacana que no final do treinamento, ela trouxe pra gente que ela teve um aumento de 20% de produtividade porque ela mudou a forma dela de se comunicar, de enxergar o outro, de enxergar que a comunicação, apesar de ser algo que para ela não era fundamental antes, ela ter mudado a forma dela gerou um impacto significativo na produtividade, que é o que ela queria no início. Aumentar a produtividade, se mostrar presente para os hospitais, gerar resultado para o hospital, mas que foi por meio da empatia, da comunicação, do olhar para o outro que ela conseguiu. Então é muito legal isso que você colocou, assim, a comunicação como um ponto fundamental para o engajamento, para a liderança e principalmente para resultado desse momento da fusão do grupo, né? Sim, sim. E é legal, assim, a audiência toda que está vendo, entender que a característica do médico que se torna radiologista, ele é muito de ficar sozinho, de ficar calado, da interação dele, muitas vezes ser escrita. E a gente vendo que isso não tem mais vez. Na verdade, isso é algo que... esse aí era o segundo motivo da fusão, que é o que eu ia colocar na sequência, é que você precisa desenvolver outras coisas além do trabalho técnico, além do relatório feito em cima do exame que foi lido, né? Toda a relevância do grupo, e aí a gente foi fazer todo um trabalho de branding para poder trabalhar isso, para ter uma marca nova já da fusão, de ter visão, missão bem estabelecida, e a gente criou toda uma série de afirmações daquilo que a gente quer ser, né? Hoje a gente afirma na primeira pessoa e afirma presente, mas a gente não é manifesto, tudo aquilo né? ainda. É um manifesto, mas a gente não é tudo aquilo Legal. ainda. Mas o que é fazer com que esse grupo de médicos, que muitas vezes tem todo esse background, toda essa questão essa hard skill que ele já desenvolveu, aquilo tudo, a fazer com que ele saia do casulo, né? Falou assim, olha, você precisa se mostrar, você precisa se comunicar, você precisa falar, você precisa interagir, você precisa assim, se preocupar de verdade com o paciente, né? Porque o médico que está na ponta, ele está realmente muito preocupado com o paciente, ele quer resolver,
Mas o médico que está no background, no back-office, o radiologista é um médico de back-office. Ele, muitas vezes, ele nem lembra o nome do paciente, do exame que foi lido, né? E mudar isso, né? Mudar essa chave, fazer com que, olha, o seu trabalho importa ali, né? E aí Rodrigo, a gente preza muito isso. uma coisa que você Legal. colocou é muito importante, porque olha só, foi bacana que muitos clientes falaram que nesse momento de pandemia só trouxe à tona vários problemas que tinham aí na empresa, ou na tua equipe, né? Ou na liderança, ou para o negócio, e que as pessoas já sabiam que tinham. Só que com a pandemia o negócio gritou, né? E agora, com muitas empresas correndo, muitos negócios correndo, os líderes correndo, eles precisam de resultados agora. Quando vocês fizeram a fusão, vocês já se anteciparam um pouquinho ao mercado, né? E vocês já começaram a preparar as pessoas. Então, muitos dos nossos clientes perguntam assim, gente, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está correndo, que a gente fez uma fusão, a gente não tem tempo para cuidar de soft skills. Pelo amor de Deus, a gente não tem esse tempo. E muitos dos líderes, eles só estão apagando o incêndio, que é o que a gente mais ouve. A gente até ri lá no treinamento de liderança que o povo, gente, eu não sabia que eu seria bombeiro, né? E só ficaria apagando incêndio. Ajuda a gente no seguinte, o que é investir nessas soft skills, nisso que você colocou que é importante, trouxe de resultados para o teu negócio? E o segundo ponto, de que forma que vocês fizeram que mesmo em toda aquela fusão, mesmo em todo o crescimento de vocês, foi de uma forma simples e que trouxe resultados também? Assim, eu acho que no nosso caso, basicamente, Daniela, o fato de a gente dividir bem as ações dentro do grupo e a gente ter uma certa... na verdade, isso não é soft skill, né? É hard skill. A gente tem uma coisa de organização, de deixar tudo organizado, de saber quem é que está escalado, de controlar a produtividade, de fazer isso tudo de forma que a gente mantém isso sob controle, né? Inclusive, durante a pandemia, diferente de outras empresas, o que mais nos impactou foi o fato de a quantidade de exames ter diminuído muito. E todo o nosso faturamento é baseado em exames. E todo o nosso repasse como sócios também é baseado em exames. Então, tudo isso, a gente teve, então, durante essa pandemia, uma redução de valor recebido, tanto da empresa quanto de cada um individualmente. E essa manutenção dessa organização e dessa conversa constante, né? E aí a gente tem uma das pessoas que veio do outro grupo, né? Que compôs junto conosco, da Meso, que é a Priscila, é a pessoa que ajuda nisso, né? Ela faz a atividade para o grupo inteiro, que era a atividade que eu fazia antes para um grupo só. Eu fazia para um grupo, ela fazia para o outro, e quando a gente juntou, ela faz essa atividade para o grupo inteiro. E mantém isso organizado, mantém o que cada um vai fazer e comunica, né? Comunica exaustivamente. Então, assim, o que nós mais temos, assim, da questão de liderança? A gente tem chamadas diárias do que tem para fazer, o que tem de pendência, o que cada um deve fazer, o que está direcionado e, ao mesmo tempo, onde cada um está alocado, o que se espera de cada um. A gente, de forma contínua, a gente mantém o escopo de atividade de cada um de forma explícita. Então, assim, olha, você está sentado para fazer isso aqui, esse é o escopo do que você tem que fazer. Se você está sentado para fazer essa outra coisa, esse é o escopo do que você tem que fazer. Então, assim, sempre isso, a gente sempre mantém isso bem à mostra, né? Para que legal, ninguém se Rodrigo. escondido. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Sabe? Tá claro. Tá claro, né? Os acordos estão claros, né? Muito legal. E eu tô vendo aqui no chat a galera interagindo, a Mariela colocou aqui, é uma pena que muitas pessoas não compreendam a importância das soft skills, como você está colocando, né? E aí, logo em seguida, a Sara colocou, muitas vezes as pessoas não sabem como desenvolver isso. São dois pontos diferentes, né?
a gente percebeu o quanto isso é importante, quanto isso pode gerar relevância para mim dentro do meu trabalho, para os meus resultados, mas a gente não nasce sabendo também, né, gente? Então, assim, o como fazer isso é o que muitas vezes, nos nossos treinamentos, é o que a gente vê, assim, os empresários, os profissionais, serviço público, empresa privada, falando, pelo amor de Deus, gente, como que eu faço para engajar minha equipe? Como que eu faço? Então, vamos aproveitar só uns minutinhos aí e vamos pedir para o pessoal aí usar o chat e trazer para a gente. Dentro desse contexto, onde a gente entende que as soft skills, que aquelas habilidades mais comportamentais são relevantes para a gente, o que é para você? Aí eu quero que cada um seja sincerão, hein? Coloca aí no chat. O que para você é mais desafiante em relação a essas habilidades mais soft, as habilidades mais comportamentais hoje? Vamos usar o chat aí para a gente ter uma interação de vocês. Olha, o Jorge colocou ser empático e esclarecedor. A gente falou da empatia, né, Rodrigo? Sim. Que foi o que uma médica aí do grupo de vocês vivenciou no nosso treinamento. Flexível, engajar. Transparência, legal, né? Mari? Transparência. Que é muito o que vocês vivem na mesa, como você colocou, né? Tá muito claro para todo mundo o que é para ser feito, o que tem que ser feito, o que tem que ser entregue. Na Meso, inclusive, assim, todo mundo tem acesso a tudo, né? Assim, a gente faz tudo, a gestão é absolutamente às claras, tanto da parte financeira, da parte administrativa, qualquer estatística que entra, qualquer coisa que é feita, é tudo absolutamente às claras para que qualquer um, ao vir qualquer coisa que não concorde ou que ache que deva ser diferente, ele tem total direito de entrar no arquivo e comentar o arquivo, né? Assim, é muito aberto. Tirar dúvida. E, Rodrigo, foi muito bacana que você falou lá no início do nosso bate-papo que todas as pessoas que entram no grupo Meso, que hoje é o grupo Meso, né? Hoje já teve a fusão de 2 empresas e que desde lá do início vocês se preparam como líderes nessa questão de comunicação, desse olhar mais humano, de olhar essas relações humanas com mais cuidado para gerar resultado. E lá você colocou que são 2 cursos, né? Que é o Empretec e o Dale Carnegie Course, que é um curso de relações humanas, né? Então, quando a gente prepara as pessoas por uma cultura e prepara as pessoas para uma fusão, né? O que esse preparo inicial para a equipe que entra lá com vocês já serve para o teu negócio, já serve para essa relação líder-equipe? Sim. Quando a gente fala do Empretec em si, basicamente a gente quer que a pessoa sempre passe a entender não só o negócio Meso, quanto a carreira dele como um empreendimento. Tá? O Empretec ele consegue mostrar isso bem, as dinâmicas são bem legais e a gente gosta também com que as pessoas passem a enxergar os comportamentos nos pares. Né? Então, pô, aquele cara tá fazendo isso porque ele realmente tem esses... O Dale Carnegie Course, que ele... Tá travando só para mim ou ele tá travando também? Tá travando. Rodrigo, você deu uma travadinha. Deu uma travadaça. Então, enquanto o Rodrigo volta... Vamos aqui para o chat, ô Dani. Vamos. Muita coisa legal está acontecendo aqui no chat. Olha só, o pessoal está colocando muito em relação ao engajamento, estabelecer confiança, manter a motivação da equipe, ser congruente, transmitir meus valores e verificar a conexão com os relacionamentos do trabalho. Exatamente. Então, olha só, quando o Rodrigo colocou ali que ele começou a falar, o Rodrigo falou coisas importantes. Vamos pescar aqui o que o Rodrigo falou. A primeira questão são acordos claros. Acordos claros. Comunicação constante. O tempo todo eu estou me comunicando com a equipe. Sabe aquele velho ditado, eu adoro falar isso, oncotô para oncovô? Gente, aonde eu tô, para onde eu vou, pelo amor de Deus. E o mais importante é como é que eu vou chegar lá. Tá? Então o Rodrigo fez uma conexão que eu vou fazer uma analogia, tá, Isabela, com o Uber. Quando a gente chama o Uber, a primeira coisa que a gente coloca ali é o destino. Qual que é o destino? Para onde eu quero ir? Pá, coloco. E por que eu quero ir para lá, né? Se eu vou para lá, se eu vou me movimentar, se eu vou pagar para ir lá, eu tenho que ter um propósito para ir. Tenho que ter um objetivo para chegar lá, senão eu não vou.
E aí, percebam que o Uber, ele dá diferentes rotas e rotas alternativas. Sim. Se você está numa rota, opa, aconteceu um problema ali, o que o Uber faz? Ele te dá uma rota alternativa para você conseguir alcançar o teu destino. É isso que o líder precisa fazer, é isso que o Rodrigo colocou. Então, o tempo todo ele colocou que essas conversas são altamente necessárias, ok? Para se chegar, como é que... Não, vamos recalcular a rota aqui, não, vamos ver como é que a gente pode fazer melhor. E um terceiro ponto que o Rodrigo colocou que foi muito importante, a questão da cultura. Sim. A nossa cultura aqui, apesar de sermos médicos, porque eles têm alguns cargos, algumas profissões são altamente especialistas, tá? E às vezes é muito difícil se relacionar. Gente, isso a gente também precisa desenvolver. Como eu vou me relacionar? Como eu vou conversar? E a gente só consegue fazer isso conhecendo e conversando com as pessoas. É isso. Quem são as pessoas que estão comigo? O que elas querem? O que desafia e qual que é esse propósito. Então, fazendo só um overview aqui do que o Rodrigo colocou, Bela, você quer fazer uma... Não, só é um overview mesmo também, mas é bom você colocar aí do Rodrigo, que tudo isso que o pessoal está comentando aqui no chat, Dani, tem como base isso. Como base, quem são as pessoas com quem eu trabalho? Quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Então, a parte de engajar pessoas, por exemplo, muitas pessoas colocaram aqui, meu grande desafio aí nas habilidades mais comportamentais é o engajamento de pessoas. Tá, a gente conhece as pessoas, a gente conhece quem está com a gente, quem está trabalhando com a gente, para saber o que para ela é valor. Comunicação, a gente consegue entender qual é o estilo, qual é o perfil de comunicador, de profissional das pessoas da minha equipe, para eu saber que com pessoas diferentes não tem como tratar de maneira igual. Então é muito legal isso que você colocou, Dani, nesses pontos. Todos esses pontos que foram colocados no chat, a base é relacionar com pessoas, lidar com gente. Eu tô de volta aqui, eu cortei o vídeo. E aí, Bela, eu gosto de colocar... Joia, Rodrigo, já estamos contigo aqui e eu já vou passar uma pergunta para você, tá, Rodrigo? Tá muito bonito o que a gente está falando, né? Quero ver, eu sempre falo isso nos treinamentos, tá? Que é o que eu tô. Tá muito bonito o que você tá falando, quero ver você lá no meu lugar. Se você vai ter tempo para se relacionar, para comunicar, para fazer feedback, para engajar, não sei o quê. Cara, não é de um dia para o outro. É hábito, é comportamento. Sabe? As coisas não são fáceis. Foi o vídeo até que eu mandei, né? Que a gente discutiu. A gente olha as pessoas de sucesso, ai que lindo. A gente olha os profissionais, os líderes que são exemplos, nossa, que lindo. Gente, eles ralaram para chegar ali. Rodrigo, você pode dar só uma dica para o quanto você ralou e frente a esse teu aprendizado, alguma área de liderança de sucesso, dê aí alguns truques, algumas dicas para as pessoas do que você já viveu. Vou falar de coisas mais recentes, tá? Eu cortei o vídeo, viu, pessoal? Porque eu tô na roça, então tá difícil aqui. Começou a aumentar a latência da conexão até cair. Não tem problema, mas, assim, Rodrigo, normal isso. Eu vou usar... Essa questão de como é que você comunica com cada um, e eu vejo que isso, tô vendo no chat bombando aqui as pessoas, né, falam assim, mas como é que eu vou fazer engajar, né? Como é que a gente parte para o engajamento? Conhecer as pessoas é uma coisa que a gente preza tanto no grupo, que a gente faz, pelo menos, algumas ações, né? Assim, a gente tem uma ação que ela sempre que possível, a gente tenta conversar com alguém, isso com base semanal, tá? E aí, essa pessoa que mais escuta, né, é o nosso diretor da escutativa, o diretor de cultura, que é o Cláudio. E ele faz isso muito bem, isso é muito importante para a empresa. Outra coisa que a gente faz também é tentar pôr todo mundo junto, fora do trabalho. Né? Então, assim, fora do ambiente de trabalho, a gente tenta fazer um encontro anual, a gente faz um almoço ou um jantar também,
para a gente poder conversar de coisas fora do trabalho, de conhecer as famílias, conhecer o que é importante para aquelas pessoas, conhecer os filhos, né? E eu acho que esse engajamento que você quer da pessoa, quer do colaborador, quer do seu sócio, tudo mais, ele vem quando ele começa a ver em você que você se importa com aquilo que é importante para ele. Então, assim, você só vai criar essa empatia se a pessoa realmente sentir isso. Ela precisa sentir que você também se importa com aquilo com que ela se importa. Com a família dela, com as coisas que ela gosta, com os hobbies que ela desenvolve, né? E se você se privar de ter este contato, deixar só no âmbito do trabalho, dificilmente você vai ter um engajamento genuíno. Fechou. Eu lembrei Rodrigo. muito agora dele falando das pessoas, né, Dani? E a gente teve em um dos nossos treinamentos, na época era um superintendente de uma instituição pública, e que o cara era show de bola com isso, de conhecer as pessoas, de se importar com as pessoas. Ele tinha habilidade de sobra para isso. Tanto que quando ele começou o treinamento, eu falei assim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, Rafael? E aí foi muito legal, porque durante o treinamento ele se permitiu e ele descobriu uma coisa que não bastava você ter habilidade natural de se relacionar com as pessoas, de envolver as pessoas, de trazê-las para o seu lado, de conhecer. Se a gente não sabe como usar dessa habilidade de maneira estratégica, muitas vezes não adianta. De maneira genuína, mas de maneira estratégica. E aí foi muito legal que durante o treinamento ele estava chegando na superintendência, então ele era uma pessoa nova, que estava chegando numa área que estava formada, então ele estava tendo resistência de alguns gerentes, ele estava querendo levar vários projetos novos, mas ele sabia que se ele impusesse os projetos, a galera não ia comprar a ideia. E ele falou, nossa, isso eu sou bom. Nessa parte de conhecer pessoas, de me interessar verdadeiramente, de envolver, de engajar, eu sou bom. Então eu vou usar disso que eu sou bom, dessa minha força. E ele conseguiu, em um tempo recorde, ter as pessoas para perto dele, conseguiu aumentar a produtividade da área dele, que acho que a produtividade estava com um déficit, ele conseguiu aumentar para mais de 60% a produtividade. E o mais importante, que os projetos que ele levou para a área, ele conseguiu gerar um momento de inovação entre os gerentes, que não conheciam ele, que estava com o pé atrás, mas que ele ouviu. É isso que o Rodrigo falou, assim, o diretor de ouvir, da escutativa. O ouvir, ter escutativa, se interessar verdadeiramente pelas pessoas, fez com que ele fizesse com que as pessoas se interessassem pelos projetos, se sentisse parte, aquela velha história de que as pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a construir. E no final do treinamento foi interessantíssimo. Terminou o treinamento, um mês depois ele foi promovido a diretor. Em pouquíssimo tempo. Então, é incrível como tudo isso que a gente está conversando, da importância de olhar para as pessoas, de se interessar, de ser empático, foi o que você falou, tá tudo muito bonito. Como que isso me gera resultado? E tem como gerar resultado se a gente conseguir ser estratégico, né, Dani? Essa questão do ser estratégico, pessoal, tem muita gente aí que eu conheço, que me conhece, né? Trabalhando aí mais de 20 anos com recursos humanos, enfim. A gente percebeu que a gente deve investir nas pessoas, deve investir na parte técnica, na parte comportamental. Só que isso deve ser feito para gerar resultados de forma simples, para os líderes também, para as pessoas pararem de gastar energia, né? Então, para eles conseguirem ter aquele foco, conseguirem saber qual que é o destino que eu vou, e mesmo que o líder não passe, para ir lá perguntar. Então, quando a gente trabalha todo o comportamental e quando a gente trabalha o técnico, a gente trabalha também o protagonismo, o engajamento, a gente trabalha o ser humano como um todo, né? E é bacana falar isso porque tá todo mundo se reinventando, tá todo mundo se reinventando na família, tá todo mundo se reinventando como profissional, tá todo mundo se reinventando no seu negócio. E a Dale Carnegie também precisou se reinventar, né? E é uma ralação total, a gente está ralando pra caramba, assim como todos vocês devem estar ralando, o Rodrigo continua ralando aí com a fusão agora do Grupo Meso, que é um grupo enorme, né? E mesmo com toda essa reinvenção, a gente não pode desistir e trazer aquilo que é o diferencial de cada um de vocês.
Então, até quando algum dos nossos clientes, porque o grupo Meso, ele faz, as pessoas que entram no grupo Meso, eles colocam Dale Carnegie Course, né? Eles colocam o Empretec, até para ajudar na formação dessa cultura. Então, como é que a gente também faria isso para se reinventar e conseguir atender o cliente da melhor forma, né? Naquele triângulo, né? Preço, custo e qualidade. Num bom preço, continuando com a qualidade, né? Com custo menor, porque está todo mundo ralando também nesse custo. E aí a gente também reinventou o Dale Carnegie Course. Tá? Justamente para se adaptar a essa mudança, né, Bela? Você quer colocar um pouquinho aí como é que ficou o DCC? O Rodrigo estava comentando, na hora que ele travou, ele estava comentando de como os médicos, né, Rodrigo, eles participam do Dale Carnegie Course quando eles entram no grupo, né? Sim. E como a Dani colocou, é legal porque a gente se reinventou e a gente tem realizado o Dale Carnegie Course, que é o mais famoso treinamento da Dale Carnegie do mundo inteiro, dentro do ambiente online. E uma coisa muito legal que tem acontecido é os nossos treinamentos online, a gente costuma falar que o slogan é nós apenas mudamos a sala. A gente saiu da sala presencial e fomos para a sala virtual, porque a gente permanece com a nossa metodologia prática, uma metodologia voltada para resultados. Então, tudo isso que a gente está falando assim, não pode ser soft, tem que gerar resultados. A nossa preocupação em levar vocês todos a pensarem, legal, essas soft skills, essas habilidades comportamentais vão me levar para onde? É o que a Dani colocou lá no começo, para onde que eu vou com o Uber, né? Então, a nossa preocupação em fazer vocês planejarem o retorno do investimento de tempo, de dinheiro no treinamento, para que chegue lá no final do treinamento vocês consigam ter resultado por meio da habilidade e da mudança de atitude de vocês. Então, a gente vai ter já uma próxima turma agora do treinamento de comunicação eficaz e relações humanas, que vai começar no dia 5 de agosto. E aí, quem quiser saber um pouco mais, eu vi que a Roselange colocou aí princípio 4 de Dale Carnegie, a gente fala dos princípios, a gente apresenta os princípios, que são os princípios que geraram esses 2 livros aqui do Dale Carnegie. Muitas pessoas conhecem a empresa por meio dos livros, né, do Dale Carnegie. Então, quem quer saber um pouco mais, quem quer tirar alguma dúvida sobre os nossos treinamentos, sobre as soluções que a Dale Carnegie tem para ajudar as pessoas, assim como a gente tem ajudado os médicos do Grupo Meso, por meio do Rodrigo, por meio do Cláudio, Fabiano, Joalbo aí. A Rebeca acabou de colocar no chat um link que vai te direcionar diretamente para um grupo de WhatsApp. É um grupo de VIP do WhatsApp da Dale Carnegie Brasília. E lá nesse grupo, semanalmente, a gente coloca artigos, a gente compartilha material sobre liderança, comunicação, estratégia, engajamento. A Dale Carnegie internacionalmente tem um centro de pesquisa, então resultados das pesquisas, a gente coloca nesse grupo e lá você pode se manifestar se você tem interesse em bater um papo com a gente para conhecer um pouquinho melhor as nossas soluções. Dani, a gente tem uns minutinhos aqui ainda. Eu acho que a gente podia abrir esses minutinhos para o pessoal fazer perguntas, né? Para o Rodrigo, para você, para a gente. Já tem algumas perguntas aqui, ó. Rodrigo, tava tão bonito aí a tua piscina. Será que a gente não consegue te ver mais um pouquinho aí para a gente poder responder a pergunta do pessoal? Eu abri o vídeo, vamos ver. Bom, perfeito. Eu já tenho até uma pergunta aqui do Marcos Baby, que eu acho que todos nós podemos responder aqui. Ele gostaria de um exemplo de como praticar a escutativa. Como praticar essa escutativa? Olha, é o que eu estou falando, a gente separou, né? Nós temos uma pessoa no grupo para fazer isso, mas é uma coisa assim. Agora para responder. Não, mas olha só, o que acontece? O que é essa escutativa? A escutativa é você não esperar que a pessoa te procure para falar com você. Então, assim, escutativa não é ficar esperando. A pessoa não vai chegar para falar com você. Você precisa perceber que aquela pessoa está incomodada e quer falar com você. Você precisa perceber que tem um tempo que você não fala de alguma coisa com aquela pessoa e você convida aquela pessoa para tomar um café. Isso é fazer escutativa, né? É você chamar a pessoa para conversar, você puxar assuntos com ela e deixar aberto para que ela fale com você aquilo que ela quer falar. Tá? Boa.
Até mesmo porque, às vezes, mesmo que esses graus hierárquicos sejam pequenos, a pessoa ela pode ter 1000 coisas na cabeça dela achando que você é chefe dela, que você pode fazer alguma coisa contra ela, dependendo da forma que ela falar. Então, ela precisa ter confiança em você para ela poder falar com você aquilo que ela quiser falar. Né? Até por isso que a gente tem uma pessoa separada. Essa pessoa Rodrigo, se você me permite complementar, essa parte que você falou aí no final foi muito importante. A pessoa precisa ter confiança em você. Então, quando você exerce a escuta ativa, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu realmente quero ouvir essa pessoa? Eu realmente estou aberto a ouvir e entender o que ele vai me falar? Ou eu já vou criticar, condenar e me queixar, que é o primeiro princípio de Dale Carnegie: não critique, não condene, não se queixe, quando essa pessoa vier falar comigo. Então, a gente sempre fala em Dale Carnegie que o comportamento vem primeiro de você, né? Então, realmente, baby, é isso mesmo. É o legítimo interesse pelo outro, tá? E muitas vezes a gente tem algumas barreiras, isso é do ser humano, isso é normal, tá, pessoal? A gente tem algumas barreiras que a gente precisa descobrir e ir rompendo essas barreiras do comportamental para a gente conseguir justamente... Não é terapia, tá, pessoal? Não é isso. É pragmático, é executivo, é em cima de resultados. Mas a gente está lidando com pessoas. Com pessoas, bilhões de pessoas com bilhões de perfis diferentes, bilhões de vidas diferentes e de formas diferentes. Então, essa pergunta foi muito bacana. Obrigada, Rodrigo, até pela colocação e, baby, pela pergunta. Quem quer fazer a próxima pergunta, pessoal? Vamos lá? Abre o microfone, levanta a mão ou coloca no chat aí. Oi, Ana Lúcia, agora que eu te vi. Ninguém ficou tão explicado, ficou tão bom assim, pessoal, é isso? Alô, produção, é isso mesmo? Ficou tão bom assim a nossa... O Marcos Baby, eu acho que ele quer perguntar mais. Você quer perguntar mais? Calma. Olha lá o Cláudio. Muitas vezes não temos a resposta ou solução para uma pessoa da equipe, mas ouvi-la com atenção e respeito já pode ajudar muito. Show, Cláudio. Obrigada. Oi, baby, você consegue abrir? Você quer fazer outra pergunta, é isso? Oi. E aí? Eu abri aqui. Aqui, esse horário é o horário que a gente tava comendo. Comendo. A gente entrando no quarto, é normal. Home. Eu gostei muito ontem, enquanto conversei com uma pessoa e ele falou assim, cara, não é o home office, é o office home. Agora você mora dentro do trabalho. Piorou bastante. Piorou bastante. Mas hoje é pelo prazer, né? Não é pelo... E, baby, teria mais alguma pergunta que você gostaria de fazer aqui pra gente, que surgiu aí durante o nosso bate-papo? Na verdade, assim, eu tenho eu acho que talvez uma grande dificuldade hoje com o time que eu lidero é a coisa do feedback diário, né? Muitas empresas querem implementar esse feedback diário e não aquele feedback litúrgico, né? Temos um feedback anual, aí você guarda tudo num caderninho, que mal guarda, porque na maioria das vezes você não consegue guardar, e só lembra dos últimos 3 meses. Aí você dá um feedback baseado nos últimos 3 meses, sendo que era para falar do ano todo, né? E se a pessoa tiver feito besteira em novembro e dezembro, você já lasca ela no feedback em fevereiro e março. Então, eu acho que para mim como é que a Carnegie e todos os colegas aí têm enfrentado essa questão do feedback diário, né? Porque, ok, até no momento de pandemia, a pessoa está logada, você sabe que está lá, né? Mas no dia a dia tem aqui também, hoje é o dia, esse é o horário, né? A pessoa não está muito disposta naquele dia e tal. Mas esse feedback diário, a empresa que eu trabalho, inclusive, implementou até quase que um sistema para a gente poder fazer isso. Mas ainda é uma coisa cultural, né? As pessoas ainda enxergam o sair de uma reunião e você dar um feedback lá no sistema como um esporro. É difícil a pessoa interpretar aquilo como, claro, tem forma. O que é ruim do feedback diário escrito é que entre o emissor e o receptor tem uma diferença muito grande na forma da leitura, né? Isso. Principalmente se existe um perfil de liderança. Mas como tem sido fortalecer esse feedback diário? Claro,
podemos tirar a Covid do assunto e deixar ela Sim. no mundo verdade normal, mas Uhum. imaginando até que o home office vai passar a ser uma coisa comum para muita gente. Vai. Mas, exato, esse feedback diário, né? Olho no olho, ok. Então essa é a tudo maior mais. dificuldade. Esse feedback diário, ok, como tirar essa crença, perfeito. Obrigada, baby. Rodrigo, quer começar aí? Como é que você quer? Então, deixa essa questão do feedback ser diário, e aí eu vou dentro da minha atuação dentro do grupo, eu tenho uma parte de gestão dentro de uma das unidades de radiologia, na qual eu sou subordinado ao diretor do hospital, tá? Então eu ainda dentro do meu grupo, mas eu tenho essa subordinação. E interessante que os hospitais, eles geralmente mantêm 2 diretores, um diretor para a parte técnica, um diretor para a parte executiva, e eu já tive a oportunidade de lidar aí com 5 diretores. Existe um turnover de diretor muito grande na rede DOR, e esse turnover ocorre porque os diretores vão sendo promovidos, tá? Não é porque o diretor cai, não. Basicamente, todos eles saíram de suas posições por promoção. E eu tive a oportunidade de ter vários estilos diferentes. O único problema que eu vejo no tal do feedback diário, e é uma coisa que nós não implementamos, e eu acho que isso é bastante complicado, porque ele pode parecer que é microgerenciamento, tá? E se tem uma coisa que mata quem está sendo liderado, é a pessoa se sentir microgerenciada. E o que eu vejo assim, o que dá felicidade de verdade para quem está trabalhando é o grau de autonomia que ele tem. Então, quanto mais autonomia ele tiver, melhor. Então, assim, se o feedback for positivo, for de reforço de características positivas, ele pode ser diário, horário, a cada minuto, eu não vejo problema. Mas aquele feedback construtivo, ele não dá para ser, sinceramente, tá? Não estou falando que não dá, nos Estados Unidos isso funciona. Eu acho que na nossa cultura não deve funcionar. Não dá para ser estruturado e ser só um quesito que você vai fazer. Você precisa construir o laço e a pessoa tem que entender que aquilo que você está falando para ela é para o crescimento dela e não para você resolver um problema seu. Perfeito. Legal, Rodrigo. A Emily até colocou isso aqui no chat, né? Que ela falou que aprendi com a Dei eu criar primeiro uma conexão com as pessoas, relacionamentos valiosos, e depois ter abertura para o feedback transparente e honesto. É muito relacionado a isso que você está falando. A nossa cultura é uma cultura que ainda não tem essa abertura de papum, preto no branco. E esse relacionamento, esse conhecer, esse entender a pessoa primeiro para abrir um canal transparente de comunicação e feedback é fundamental. E é bacana. Essa semana a gente teve uma palestra, né, para uma agência reguladora que a gente fez, né, Isabela, sobre feedback e avaliação de desempenho. O que é bacana? São algumas dicas. O Rodrigo falou 2 pontos que são muito importantes, tá? Primeiro, sai do padrão de que eu vou te dar um feedback, isso é um feedback, eu vou, né? Não. É igual o nosso bate-papo aqui. Eu estou participando de um treinamento. Não, isso aqui é um bate-papo. O feedback, ele é um bate-papo. É uma conversa. Só que quais são os erros comuns do feedback? Primeiro, a pessoa não alinha a rota. Lembra do Uber? Eu não sei qual o nosso destino, eu não sei onde eu tô, não sei por onde eu vou. Vai alinhar o quê? Não alinhou nem antes, como é que vai alinhar agora? Então, primeiro a gente precisa alinhar a rota, esse é o primeiro erro. O segundo é a crença do feedback, né? É o feedback, vai marcar, meu Deus, vamos fazer só uma vez por ano que é tão sofrido. Para. Isso é crença, isso tá aqui. Feedback é uma conversa, tá? É do Isabela, olha, lembra essa semana quando a gente fez ali aquele nosso bate-papo com o cliente e que rolou isso? Putz, o que você acha? Assim, eu acho que teve um impacto assim. Isabela, pô, Dani, é mesmo. Tá? Eu tô dando feedback para Isabela. Então, o segundo erro é achar que o feedback é ruim. Não é. E a terceira questão do feedback é em cima de fatos e dados. O líder precisa estar próximo da sua equipe para alinhar rota. Precisa. O feedback é no sentido de colaboração para frente. Então, se eu vou alinhar alguma rota, eu estou vendo o seguinte, opa, pera lá,
aquilo ali que aconteceu ali, vamos dar uma alinhadinha de rota para saber como é que eu posso te ajudar, você me ajudar e a gente seguir nisso aí, tá? Dani, ainda sobre, aproveitando o seu gancho sobre a questão do feedback, qual a opinião sobre essa formalização do feedback, até desse feedback diário? Porque a gente implementou isso recentemente e eu vi uma certa dificuldade, porque quando o feedback ele é super positivo e a pessoa teve um resultado favorável, muito bem, se coloca lá no sistema, todo mundo dá ok, fica lindo. Agora, quando tem algum ponto mais delicado, isso gera uma apreensão, e eu vejo de ambos os lados, tanto do colaborador quanto do gestor, até em tempos de tudo tem perigo de ser interpretado como assédio. Como que vocês estão vendo isso? E a segunda dica, Felipe, me permite, é a crença de que o feedback construtivo é ruim. Primeiro, não é em cima da pessoa. Segundo, é em cima de fatos e dados. E terceiro, para que a gente possa se ajudar para superar aquilo que a gente está fazendo. Então, seja um processo, otimizar um processo, seja rever uma meta, seja rever uma estratégia, tá? Então, é a segunda dica. É como eu dou o feedback. E lembra que o Baby, aqui no início, ele falou assim, poxa, a escuta ativa, o primeiro passo para a escuta ativa é como eu interpreto isso e passo para as pessoas. É o primeiro passo. Se eu interpreto o feedback como ruim, eu não vou dar. E se eu vou dar, eu vou transformar ele numa coisa ruim. Sim. Tá? No início da sua pergunta, você virou e falou assim, Dani, eu queria saber se é correto implementar o feedback diário. Aí eu vou fazer uma pergunta, vou te devolver a pergunta, né? Que a gente adora fazer isso em Dale Carnegie, tá? A gente devolve a pergunta. Líder coach, né? Então, assim, educação de adultos. Qual é o propósito? Para quê e por quê? Se tiver o propósito, e mesmo assim, a empresa implementou, gente, a empresa não me trouxe o propósito, mas eu vou ter que fazer. Ah, para. Eu sou o líder dessa galera, eu tenho que fazer essa galera caminhar. Eu vou dar um propósito para isso junto com a minha equipe. Gente, vamos criar um propósito aqui? Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma conversa todo dia para quê? Vamos pensar junto aqui, alinhamento de rota, propósito. Rodrigo, quer complementar com alguma coisa aqui? Não, foi ótimo. É isso mesmo. Eu volto a dizer, essa questão, eu vejo, e eu já li isso, né, em literatura internacional, parece uma coisa super bacana. Mas eu percebo que o trabalhador americano recebe isso muito bem. Inclusive, ele separa a vida pessoal da vida do trabalho. O brasileiro não. O brasileiro usa o mesmo celular para trabalhar e para falar com a família. Né? Ele está redigindo um relatório de trabalho ao mesmo tempo mandando um e-mail para a vizinha. Sei lá. Então, assim, é muito... tudo muito misturado. Inclusive, assim, e você se ofende, né? Você se ofende, assim, eu uso o Apple Watch e é interessante que, às vezes, ele mede, né, ele fica medindo seus batimentos e ele tem aquele aviso de batimentos altos, né, e assim, não tô doente, mas eu percebo, todos os meus avisos de batimentos altos são momentos de conversas importantes que eu tenho que ter com alguém. Assim, olha, eu não sou inexperiente, e mesmo assim eu fico absolutamente fora de mim. Você se descompensa, você começa a ter impactação. E agora imagina você fazer isso todo dia. E, Rodrigo, você trouxe um negócio muito legal. Nós somos seres humanos. E é igual quando a gente fala lá em Dale que conflitos são oportunidades, são. Só que à medida que você vai exercitando isso, que é o que a gente trabalha muito, é o ciclo de melhoria de performance, que é a metodologia da Dale Carnegie, você vai tornando isso um hábito. E aí isso se torna uma competência inconsciente, mas tem que ter o porquê. Eu vou fazer esse trem para quê? Para ter que resultado, pelo amor de Deus, o que eu vou ganhar com isso? Não faço não. Ok? E uma última pergunta aqui que colocaram, acho que não teve mais nenhuma pergunta no chat, porque eu estou acompanhando aqui. Como influenciar e liderar o próprio chefe? Essa pergunta é ótima, eles sempre fazem. Eu acho que Luciene, ontem no nosso curso de liderança, né? Teve essa pergunta, não teve? A gente discutiu muito sobre isso ontem. Dentro da... Eu vou começar, tá? Vou fazer uma resposta aqui rápida, uma dica rápida, mas é o seguinte. Para Dale Carnegie, liderar não é um cargo. Não é.
Liderar, não, e também não é igual o Simon Sinek, que o Baby citou aqui. O Simon Sinek fala muito isso. Eu fiz um curso de liderança, sou líder. Também não, tá? Liderar é você influenciar positivamente as pessoas. Eu não domino o meio, eu não domino o outro, mas aquilo que eu faço para influenciar o outro, eu tenho autonomia. E aí, quando você lidera o próprio chefe, isso é altamente necessário, tá, Mariela? A gente tem a pirâmide de relações humanas de Dale Carnegie. Por que dá certo até hoje? Porque nós somos seres humanos. Então, a gente começa com fortalecer relacionamento, aí a gente consegue cooperação para a gente chegar no patamar de liderança, que é influenciar positivamente as pessoas. Só que para isso a gente tem um caminho a seguir. E é esse caminho com que a gente trabalha, tá? Então, e quando você chega nesse patamar, por isso que é uma pirâmide, poucos chegam aqui, porque isso depende muito do nosso comportamental e como a gente vê o outro. A gente não vira Madre Teresa de Calcutá, não é isso não, tá, gente? Ai, quem faz Dale Carnegie é... Não tem isso não. Mas nós vivemos, a gente sabe o que e por quê. E aí a gente começa a viver uma vida intencional. Opa, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu vou dar um passinho atrás e tentar de novo, tá? Então, primeiro você precisa criar conexão com ele. Depois você precisa cooperar com ele. E só aí você vai conseguir dar feedbacks assertivos para o seu chefe, quando você já tiver essa conexão, Mariela. Mais alguma questão aí, Isabela e Rodrigo, que vocês gostariam de colocar aqui para a Mariela? Essa de influenciar o chefe é interessante no seguinte sentido. O chefe tem algo, tá, que ele preze muito, e normalmente é a empresa que ele chefia. Tá? Então, é muito importante que o colaborador, o chefiado, né, quem está ali, entenda quais são as dores daquele chefe e o ajude naquelas dores. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa puxar saco, você não precisa elogiá-lo, você não precisa fazer nada. Se ele perceber que você também tem preocupação com as dores que ele tem, com certeza ele vai te ouvir toda vez que você abrir a boca para falar. Toda vez. Eu ia falar exatamente sobre isso, Rodrigo. Ia dar o meu exemplo. Nós aqui na Dale Carnegie, né, Dani? Nosso diretor-geral. Ele tem um propósito, ele tem uma preocupação. Qual que é a preocupação do meu diretor? Se eu conseguir, por meio do que eu tenho para oferecer, ajudá-lo a se preocupar menos com aquilo, ajudá-lo a sanar aquela necessidade, aquele valor, aquela vontade dele, aí a gente consegue influenciar. Baseado muito nisso que a Dani falou, né, Rodrigo? A base da pirâmide de influência a gente tem que ter fortes relações, a gente tem que ter uma comunicação aberta, a gente tem que ter confiança um com o outro. Se a gente tem isso, a gente consegue a cooperação dele. E aí é que a gente passa a influenciar as pessoas. Ainda mais nesse momento de pandemia, tá? Só para fechar, como que eu faço isso de forma virtual? De acordo com o que a gente tem ouvido dos nossos clientes, aumentou a proximidade dos líderes com a sua equipe nesse momento. Tá? Então, isso é uma oportunidade. Conversem, gente. Aqui, ó, a gente está conversando aqui. E primeiro, perguntem como é que estão. Tem pessoas que estão saindo muito bem. A gente ouve nos nossos treinamentos pessoas que aumentaram a produtividade. Por quê? Verdade. Eu estou em casa, eu estou sozinho, eu peço iFood e eu não tenho que me deslocar para o trabalho. Agora tem pessoas que estão com 3 filhos, marido, 2 cachorros e sem empregada. Conversem com os profissionais. Conversem com as pessoas que estão com você. Né? A Dale Carnegie, ela está fazendo isso. A gente está conversando aqui com vocês, a gente ainda ficaria por mais 2 horas, assim, 2 porque horas, deixa. Conversando com vocês, trocando figurinhas, tal, né? Tá aqui com a família, a gente chama de família Dale Carnegie, tá? E a gente também tem esses pontos que a gente está passando nos treinamentos online, tá? Como a Isabela falou. Então, num primeiro momento, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, né? Rever tantas pessoas aí, o Baby, a Ana, o Felipe, a Luciene, enfim, tantas pessoas que estão aqui que são tão queridas, né? Agradecer o Rodrigo, assim, porque a liderança, por exemplo, né, Rodrigo? Dar o exemplo é uma, digamos assim,
é o hors concours da liderança de quando eu consigo ser exemplo e quando eu consigo ter seguidores na minha empresa. Eles me seguem pelo que eu sou. Então, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. As perguntas que a gente não respondeu aqui, a gente vai responder no grupo para vocês. A gente vai prolongar esse bate-papo com vocês no grupo que a Rebeca colocou. Eu quero responder todas, tá? Quero responder todas. Contem conosco. Então, a gente vai continuar respondendo as perguntas para vocês no grupo. E foi um prazer estar aqui. E se deixar, a gente fica falando aqui mais 1h30, né, Dani? A gente adora bater papo. Mas a boa notícia... Eu tô de férias mesmo, né, então. Amanhã cedinho você não vai ter que acordar, né, Rodrigo? Que chato. Não, tem horário. Mas o legal é que, como a Dani colocou, a gente termina esse nosso papo lá no grupo do WhatsApp, gente. A gente responde as perguntas que não deu tempo da gente responder e a gente passa para vocês materiais. E acho que todos nós, a Dale Carnegie, a gente é apaixonado por conversar, por trocar ideia, por debater. E podem contar com a gente para isso. A Dale Carnegie tem um grupo de consultores e de trainers à disposição de vocês. Então, se você está passando por um momento mais desafiante, ou se você quer colocar, o Baby colocou ali no final, eu tenho um grande desafio, ser prolixo, se manifesta lá no grupo do WhatsApp que algum trainer ou algum consultor vai entrar em contato com você individualmente para a gente bater um papo. A gente dá algumas dicas e a gente saber, viu, Baby? Como a gente pode ajudar vocês, porque se deixar, a gente fica a noite adentro aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E pedindo para o Rodrigo se despedir aí também, né, Rodrigo? Por favor. Mas antes, deixa eu só colocar aqui, as pessoas normalmente pedem para a gente os nossos contatos, né? Quem quiser o contato meu e da Dani e do Rodrigo, eu coloquei no chat agora os links para as nossas páginas do LinkedIn. Quem quiser entrar lá, pedir conexão, a gente continua o papo por lá também. Mas eu quero primeiro agradecer a todo mundo por estar aqui com a gente até essa hora. Muito obrigada. A Dale Carnegie só existe por causa de vocês. A Dale Carnegie só está há 107 anos no mundo inteiro, graças às pessoas que, assim como nós, têm como um grande valor as pessoas. Então, obrigada aí por vocês estarem aqui, Ana, todo mundo, Cláudio estava aqui também, a Simone, Emily, muito obrigada, gente, pela participação de vocês, mas o meu agradecimento especial é o meu amigo. Aí há 10 anos que está comigo, que já me deu muitas dicas, que fez a minha vida melhor. Quem diria, né, que eu ia tomar melatonina, que eu ia tomar banho gelado, e depois banho quente, depois ir para o ar-condicionado gelado para poder dormir melhor. Depois vocês podem perguntar para ele dessa dica. Obrigada, Rodrigo. Mesmo, a Dale Carnegie agradece a sua parceria, agradece a sua disponibilidade. Foi super rico para a gente, para todo mundo que está aqui. E quero que essa parceria se estenda aí por muitos e muitos tempos. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi muito legal conversar, passar um pouco aí da história. Se deixar, dá para falar umas 3, 4 horas ininterruptas, tá? Eu sou bem falador. Assim, gratidão. Obrigado por todo mundo estar aí. E assim, numa próxima oportunidade a gente conta mais coisas e fala mais. Um abraço. A gente faz o Drop 2, segunda etapa com o Rodrigo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Basta você clicar no xizinho, estamos à disposição. Excelente semana. Obrigada, pessoal. E depois contem pra gente aí como foi aí na liderança de vocês, ok? Até mais, um abraço. Tchau.